Dionísio, aquele que ruge. Quando nasceu, se ouviu um terrível alarido. O jovem que, acima de tudo, adorava cantar, dançar e se travestir. Fazendo jus à sua natureza sedutora, Zeus, sob a aparência de um homem comum, o príncipe encantado, se enamora por Semele, a princesa de Tebas. Hera, a esposa, descobre a vil traição. Justo como a mortal, nada mais humilhante a rainha do Olimpo. Enraivecida, ela se empenha na terrível vingança. Assume a aparência da ama de leite de Semele, pessoa em quem esta confia piamente. Hera, personificada na velha afável, passa a persuadi-la sobre a verdadeira identidade do amante. Questiona-lhe: será que seu amante, que diz ser Zeus Todo-Poderoso, é ele mesmo ou um reles impostor? Hera bem sabe que os mortais não suportam a verdadeira face de Zeus. Semele se sente tocada pela dúvida. Eis que traça seu trágico destino. No dia seguinte, Zeus a visita. Ela lhe olha nos olhos. Pede doce que prometa pelas águas do rio Estige, rio dos infernos, que seu amor é sincero e fará o que for necessário para demonstrá-lo. Zeus aceita, jura cegamente. Semele, então, exige que se mostre o Deus que é, em todo o seu esplendor, na forma divina que lhe é própria. Sabendo do risco que isso representa a amada, ele se nega e a adverte do perigo. Ela insiste e fala-lhe, afinal, que ele jurou pelo Estige, promessa sagrada, pois inviolável. Ele se nega. Semele não desiste, enuncia-lhe aos brados: já que é assim, tu não poderás tornar a minha cama. Zeus, insaciável de desejo, cumpre o prometido. A conspiração de Hera se consuma. Ao olhar da amada, Zeus se revela trovão e relâmpago, como os mortais o veem. O resultado é desastroso. O palácio inteiro é consumido pelo fogo. Semele encontra tempo para dar à luz a Dionísio, prematuramente, pouco antes de ser devorada pelas chamas. O incêndio poupa o indefeso bebê, graças ao resgate heróico do pai. Zeus, perplexo, não sabe o que fazer com o frágil órfão. Hermes, seu filho leal, vem ao seu auxílio. Sugere uma fantástica artimanha. Abre a coxa do pai e nela guarda Dionísio, para que ali se fortaleça. Assim, Zeus pai se torna também mãe. 3 meses depois, Hermes abre-lhe a coxa, e eis que renasce o pequenino Dionísio. Levado aos cuidados das ninfas, divindades benfeitoras, ele é educado majestosamente. Cresce a cativar feras e flores. Uma vez jovem, Dionísio quer se levar ao Olimpo, mas sabe que a jornada é longa e árdua. Por intuição, certa manhã, dá o primeiro passo. Descobre a nobre arte de cultivar videiras. Chupa-lhes o néctar. O vinho se revela rubro. Todos cantam e dançam exaltados de alegria. Decide, então, percorrer o mundo para ensinar e embriagar os homens. Sempre acompanhado por um cortejo ruidoso, empolgado pelas fiéis Mênades, mulheres despenteadas e seminuas, e pelos sátiros vigorosos, avançam todos entorpecidos por terras e mares. O séquito segue a Síria e ao Egito, onde é recebido com indulgência pelo rei Prometeu, que se deslumbra com o êxtase do vinho em rodopios loucos. Na Índia, Zeus o encarrega de exterminar a população local, que se mostrou profana ao adorar contra sua vontade divindades com cabeça de elefante. Por ironia do destino,
ele sequer precisou lhes declarar guerra, pois os populares foram prontamente enfeitiçados com sua chegada pomposa e radiante. Dionísio se apresentou de pé numa carruagem ornada, puxada por panteras e tigres, percorrendo as cidades num turbilhão de gritos, cantos e danças. Os indianos o adoram, acatam a vontade de Zeus. Restava-lhe agora a prova final, a cidade de Tebas a ser conquistada, terra onde Valente renasceu, tarefa das mais dolorosas e emblemáticas de sua caótica jornada. O rei Panteu de Tebas representa a ordem, a moral rígida, o culto à obediência. Preza pelos bons costumes e pela rigidez ética grega. Segundo ele, a mulher deve ser respeitosa, permanecer em casa fiando, criar os filhos com zelo, cozinhar e nada mais. A fama de Dionísio, estrangeiro poderoso por corrompê-las, enlouquecendo-as de volúpia, o assombra. Rebela-se, por lógico, contra a comitiva, acusando-os de bárbaros e corruptores dos valores gregos. Dionísio, ao adentrar as muralhas de Tebas, revela sorridente ser filho de Zeus. É, tão logo, ridicularizado. Os tebanos ironizam-no como mendigo e marginal. É expulso alvo de pedradas e flechas. Afugenta-se na floresta do Monte Citerão, aos arredores de Tebas. Sentado, com as mãos no queixo, perplexo, se questiona por que é aclamado por todos os povos do mundo, e em Tebas, sua cidade natal, que deveria elevá-lo e cultuá-lo, foi tratado com tamanho desprezo. Com a chegada da noite, Dionísio, enfurecido, faz uma imensa fogueira, incendiando as celebrações regadas a orgias e ao êxtase do vinho. Reúne sua comitiva, segue Eápolis. Ao transpor as muralhas, contagia suas tias, a esposa de Panteu e, por fim, todas as mulheres tebanas. Elas, hipnotizadas de desejo, saem das casas seminuas. Enlouquecidas, caminham em saltitantes rodopios até o Monte Citerão. Dionísio, gentil, as recebe e as aplaude. Todos se entregam aos prazeres infinitos da carne. Agora há que se vingar de Panteu, que o humilhou. À noite, Dionísio se disfarça de sacerdote e convence o rei a acompanhá-lo. Lhe diz sobre o fascínio da orgia e as razões pelas quais deveria dele partilhar. O sacerdote impostor aconselha Panteu a trajar uma roupa feminina, precaução para não ser devorado pelas mulheres insaciadas. Nesse instante, o rei sente no âmago os deleites da sexualidade. Deseja conhecer o mundo feminino, cheio de luxúria e beleza que ameaça a sua cidade. O monarca puritano e virtuoso se deixa levar, soltando os cabelos e se maquiando com cores vibrantes. Chegando à floresta báquica, observa o espetáculo sem ser visto. Mas é tarde demais quando as devassas, sedentas, o reconhecem homem, ainda que travestido. Precipitam em sua direção e o laceram, arrancam-lhe os membros. Entre elas está a própria mãe, que não reconhece. Corta sua cabeça. Fixa o troféu decapitado num bastão e o expõe no alto do monte. Trágico fim da ordem moral. Quando as mulheres de Tebas retornam sãs,
Dionísio as aguarda. Do alto do palácio, discursa a elas e ao povo os ensinamentos divinos. Eu sou o maior desafio já lançado à humanidade. Todos caíram nas garras dos costumes. Contudo, coibiram essa estranheza que inquieta e que, no entanto, reside no fundo de nós. Eu sou o outro, o estrangeiro, e revelo esta parte obscura que nos habita. Ao afugentá-la, se perderão feito vosso rei. Mas, se aceitam tais forças selvagens, se as incorporam em lugar de refreá-las, então estarão vivos. A Grécia toda reconhece sua divindade. Por onde passa, a caravana dionisíaca deixa tanto alegria quanto terror. Em uma das viagens, Dionísio conhece a jovem Ariadne, filha do rei de Creta, Minos. Teseu, seu amante, acaba de abandoná-la. Ela está aos prantos. Tocado pela beleza, principalmente pela tristeza profunda da jovem, Dionísio a conduz ao Olimpo. Casa-se com ela e a eleva aos céus. Os deuses, enfim, acolhem-no em glória. O bastardo de Tebas, o estrangeiro, lutou ao seu modo peculiar para conquistar o reino do Olimpo. O culto a Dionísio se enraizou no mundo grego. Na primavera e no outono, as cidades organizavam grandes festejos populares em sua homenagem, de onde emergiu o aclamado teatro clássico, propriamente dionisíaco.